Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui nessa semana, reunidos para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com Jesus. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos todos os teus ensinamentos e evoluirmos, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos, hoje falaremos sobre os atributos de Deus, a definição de que é Deus. Eu vou ler e vou explicar cada atributo, tá bem? Então vamos lá. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. Por que Deus é eterno? Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Então vamos lá. Deus é eterno porque ele não tem começo e não terá fim. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós fomos criados por Deus. Deus é o incriado, ninguém criou Deus. Ele não teve começo e também não terá fim. Ele aqui como eles colocam, né? Teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Teria um começo, alguém teria feito Deus, e ninguém fez Deus, ele é o incriado. Então ele não tem começo e também não terá fim. Ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então vamos pensar, o que significa imutável? Que não muda. Deus ele não muda. As leis que regem o universo, elas são todas uniformes, elas são todas perfeitas, elas têm uma sincronia, tem uma lógica no universo, tanto entre os planetas, no cosmos, como aqui no planeta Terra, nos animais, nos insetos, como o mar funciona, os rios, a natureza como um todo, como nós seres humanos, como nós funcionamos, como os nossos corpos funcionam, tudo segue em leis naturais, leis divinas, e elas são perfeitas, elas não mudam, elas têm uma cronologia, elas têm uma lógica, e elas não sofrem alterações, porque senão viraria uma bagunça no universo. É só imaginarmos. Imagine os planetas não tendo toda uma lógica no seu funcionamento, na rotação do planeta Terra. Vamos imaginar se o planeta Terra não tivesse todo um equilíbrio no seu funcionamento, ele gira em torno do Sol. Então vamos imaginar, o dia tem 24 horas, tudo segue uma lógica, são leis naturais que regem todo o universo, todo o cosmos. Então Deus é imutável porque ele está na direção de tudo. Ele dirige tudo que existe. Tudo que nós enxergamos, que os nossos olhos enxergam, e mesmo que os nossos olhos não enxergam, que é, por exemplo, um espírito desencarnado, nós não enxergamos, porque nós ainda não temos capacidade para enxergar com os olhos da carne, a não ser um médium, por exemplo, ele pode enxergar um espírito desencarnado. Algumas pessoas têm essa capacidade, poucas, nem todas, mas sabemos que os espíritos existem. Então tem coisas que fogem à nossa capacidade de entendimento, mas saber que Deus é imutável, todas as religiões concordam com isso.
Deus não tem mudança, Deus não muda. Nós mudamos de opinião o tempo inteiro, nós mudamos de planos o tempo inteiro. Deus não, Deus é imutável. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Então ele não é material, nós não conseguimos tocar Deus, mas ele está em tudo. Nós estamos envoltos por Deus, nós estamos submersos na sua energia que está em tudo no universo, está no nosso planeta, está em nós, está no nosso pensamento, está dentro de nós. Deus, ele está em absolutamente tudo. E por ser imutável, ele também é imaterial. Nós não conseguimos tocá-lo. Sua natureza, a natureza de Deus, difere de tudo que nós conhecemos. Por isso que fica difícil nós entendermos como que Deus existe, porque ele difere de tudo. Um dia, quando evoluirmos bastante, teremos a capacidade de ter um entendimento maior em relação a Deus, até a possibilidade de enxergá-lo. Por enquanto nós não temos, estamos muito longe disso. Estamos num planeta extremamente atrasado que não nos permite essa capacidade. É único. Já houve, anterior a Moisés, a concepção de vários deuses. Né? Deus dos trovões, Deus das águas. Os povos primitivos acreditavam em vários deuses porque eles não entendiam os fenômenos da natureza e para eles existia um Deus para cada fenômeno. Um Deus para a lua, um Deus para as estrelas, um Deus para a chuva, um Deus para o sol. Essa ideia, essa concepção, ela vem desde o homem primitivo, porque ele não entendia os fenômenos da natureza. Só que nós, a partir de Moisés, começamos a ter a definição de que Deus é único. Moisés conseguiu o monoteísmo, trazer a concepção, a ideia de que Deus é um só. Não existem vários deuses. Existem algumas religiões, algumas culturas que acreditam em vários deuses. Não é o nosso caso. Somos cristãos, acreditamos em Jesus e acreditamos no Deus único. Desde a época de Moisés, nós já conseguimos conceber a ideia de um Deus único. Moisés, ele veio 1500 anos antes de Cristo. Cristo veio há 2000 anos. Então, há mais ou menos 3500 anos, nós aqui no Ocidente, cristãos, já temos a concepção de um Deus único. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Todos nós sabemos do poder de Deus, principalmente quando nós fazemos uma oração, quando nós nos apegamos em nossa fé, quando estamos vivendo um momento difícil em nossas vidas, quando estamos em apuros, nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Deus e Jesus são coisas diferentes. Jesus é um intermediário, é o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Ele divide o calendário, antes dele e depois dele. Ele divide a história, para termos uma ideia da importância de Jesus no nosso planeta. Mas Jesus é filho de Deus como nós. E Deus é a força cósmica que tudo fez. Deus é o Criador, é a criação, ele é o Criador de tudo, criação universal dos planetas, das pessoas, de todos os seres vivos. Jesus é o Mestre que veio aqui no planeta Terra com a intenção de nos trazer a lei de amor, justiça e caridade. Ele trouxe uma ideia diferente sobre Deus, que Moisés trouxe um Deus mais punitivo, um Deus mais rigoroso. Foi necessário para a época dele, 1500 anos antes de Jesus. Nós já temos uma concepção a partir de Cristo de um Deus
amoroso, um Deus que nos espera, que não nos pune. Algumas religiões se aproveitaram dessa concepção de um Deus punitivo para exercer o medo. A fé com o medo não são coisas que não conversam entre si, são coisas que não fazem sentido. Se eu preciso ter fé porque eu tenho medo, eu já estou me desviando do que é a fé verdadeira. Então, Jesus trouxe um Deus amoroso. Moisés trouxe um Deus, para aquela época, necessário, um Deus rigoroso que precisava colocar ordem no povo primitivo daquela época. E, finalmente, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Todas as leis são regidas por Deus. Tudo tem uma cronologia perfeita. Nós vivenciamos, enxergamos como a lei de causa e efeito funciona. Tudo que nós fazemos, nós teremos a consequência das nossas ações. Tudo que plantamos, nós colheremos. Então, esses são alguns dos atributos que o nosso entendimento de espíritos terrenos, num planeta de provas e expiações, temos a capacidade de saber. Deus tem muito mais atributos, só que nós ainda não temos capacidade mental, espiritual, para entender outros atributos de Deus. Esses que eu acabei de mencionar são alguns que já nos dão a ideia, a concepção da beleza que são os atributos de Deus. É importantíssimo. E mais importante do que os atributos é entendermos a grandeza de Deus em nossas vidas. Nós somos a centelha divina. Nós somos criação de Deus. Então, eu acho que devemos refletir muitas vezes nas oportunidades que estamos tendo nessa encarnação. Não importa o seu estado financeiro, o que você tem de bens materiais, e sim deixarmos o nosso orgulho de lado, aprendermos que se estamos aqui neste momento, é porque Deus nos deu essa oportunidade. Muitas vezes ficamos questionando, né? Deus isso, Deus aquilo, ou ficamos pedindo como crianças mimadas, né? Para Deus aliviar nas nossas dificuldades essa que, na grande maioria das vezes, nós criamos. Então, eu acho que nós devemos parar de pensar um pouco como crianças mimadas e sim agradecer. Como um dos atributos de Deus, né? O último, como a Cris falou, soberanamente justo e bom. Então é muito claro que não existe injustiça, Ele é bom e Ele nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçarmos. Independente de nossas dificuldades, independente dos nossos bens materiais, Ele nos dá a oportunidade de nos transformarmos todos os dias. Então é agradecer, porque dentro da sua bondade, Ele está nos dando essa oportunidade de crescimento. Ele é criador de todo o universo, de planetas mais evoluídos e inferiores. Cabe a nós decidirmos para onde queremos ir. Livre-arbítrio, Ele também nos deu isso, para escolhermos livremente o caminho que eu vou tomar, mas sempre em evolução. Nós somos espíritos eternos e não involuímos. Somos imortais, né? Nós não evoluímos, nós sempre vamos evoluir. Podemos estagnar, mas regredir jamais. Então é aproveitar todos os dias para agradecer a bondade de Deus, de permitir que estejamos aqui para nos transformar
independente da dificuldade que estejamos passando. Exato. Como o Sérgio falou, né? Ele mencionou o eterno, acho que ele quis dizer imortal, na verdade, né? Que eterno é somente Deus. O eterno é aquele que não foi criado, como tudo no universo. Deus, ele criou o universo, ele criou tudo. Deus é o incriado. Nós somos imortais, porque nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Então, se nós olharmos por essa concepção, o Sérgio tem razão. A partir do momento que eu existo, eu não terei fim. Eu não vou ter um final. O que terá fim é a minha vida encarnada. Agora, meu espírito, ele é imortal. Mas eu parti de essa diferenciação, ela é importante para nós entendermos a grandeza de Deus, porque algumas religiões, eu vou falar uma palavra complicada, mas vou explicar. Algumas religiões, elas entendiam Deus de uma forma antropomórfica. O que significa antropomórfica? A nossa semelhança, a semelhança de um humano. Então foi necessário que houvesse essa explicação, esse esclarecimento de que Deus não é antropomórfico, Deus não cabe num corpo humano, num corpo como o nosso. Deus é de uma grandeza sem precedentes. Ele é energia cósmica. Ele não é antropomórfico. Antropomórfico significa como se Deus tivesse a nossa semelhança física. Nós fomos feitos, conforme houve essa fala, houve essa confusão nos primórdios. Que nós somos a semelhança de Deus, né? Somos a figura e a semelhança dele. Somos a semelhança no caminho do bem, no caminho do amor, porque tudo no universo tem uma harmonia. Deus é harmonia. Tudo que vai contra a harmonia, tudo que é vicioso é desarmônico. E quando eu estou em desarmonia com atitudes erradas, eu estou na contramão do Criador. Então, por isso que eu preciso ser a sua cópia e semelhança, que acaba sendo a mesma coisa. Eu preciso ser a semelhança de Deus. Por que eu preciso ser a semelhança de Deus? Porque eu preciso ser harmônico. Deus é harmonia e nós precisamos nos harmonizar. Precisamos harmonizarmos as nossas tendências, as nossas inclinações, porque quando nós somos viciosos, nós entramos em desarmonia. É só olhar o planeta. O planeta que está no risco eminente de uma terceira guerra mundial. Estamos vendo aí tudo fervilhando. Isso é harmônico ou desarmônico? Isso é desarmônico. Então isso está indo contra as leis divinas, contra as leis naturais, porque tudo é harmônico no universo. Então se cada ser, esses 8 bilhões de seres que habitam o planeta Terra, se todos nós estivermos em harmonia, nós não destruiremos o planeta Terra. Não nos destruiremos enquanto matéria e não destruiremos o planeta Terra, que ele serve como uma escola, uma casa para os encarnados e os desencarnados que aqui habitam fazerem a sua transformação, porque tudo tem uma harmonia. Existem planetas mais avançados, planetas felizes, planetas puros, planetas crísticos, e eles estão em harmonia. Então, quando nós estamos em desarmonia aqui dentro do nosso coração, nós estamos todos conectados. Quando eu estou em desarmonia, eu desarmonizo a minha família. Uma família em desarmonia desarmoniza o seu condomínio, desarmoniza o seu bairro, e assim vai indo até chegar do micro para o macro. Então, a harmonia é necessária. A gente pode achar, poxa, mas eu sou tão pequeno, quem sou eu no universo? Nós estamos todos interligados. A desarmonia é efeito borboleta. A desarmonia de um desarmoniza todo um planeta. E o planeta desarmonizado, ele pode se autodestruir, que é o risco que nós corremos com bombas nucleares.
Nós produzimos algo que pode nos destruir. Quem faz um negócio desse? Produz algo de uma potência tamanha que é uma arma de autodestruição. Destruir o planeta. Destruir o planeta, a gente vai afetar outros planetas. Estamos todos na mesma órbita. Então, nada que eu faça na minha... Eu não posso ter a ilusão do que eu faço na minha casa não afetará outras pessoas que convivem comigo, porque irá afetar. Essa máxima existe para o planeta. Então, quando a gente está um povo harmônico, um povo harmonizado, é um povo que não irá guerrear. E não guerreando, nós preservamos a ecologia, nós preservamos o planeta, nós preservamos os mares. O que uma guerra faz? Se houver uma guerra nuclear, ou mesmo uma guerra que não seja nuclear, mas uma terceira guerra mundial de grande monta, destruiremos prédios, destruiremos mares, montanhas, destruiremos tudo aquilo que construímos em todos esses anos aqui que estamos no planeta Terra. Então é muito sério isso. E a harmonia, ela começa dentro da nossa casa. Deus é harmonia constante. E nós precisamos ser a sua semelhança, harmonizando, se harmonizando internamente para que o planeta esteja em harmonia e a gente possa seguir nossa evolução espiritual. Isso aí. Vamos agora todos juntos nos reunir em harmonia, em amor, em paz, em luz e vibrar com nossas melhores energias para o nosso planeta. Fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, nos envolvendo em energias de amor e luz, nesta comunhão, nesta união com Jesus. Vamos doar nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, tem problemas de relacionamento entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser recebidos, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos que estão nos corredores à espera de um leito, por todo aquele que está se tratando dentro de seu lar. Sinta, meu irmão, a presença de Jesus, lhe envolvendo em energias de amor, de fé, de perseverança. Vibremos pelos irmãos que estão com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico, com depressão. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que possamos dela beber, curar nossas enfermidades, que elas nos auxiliem a transformar nossas más tendências, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais caridosas,
pessoas menos egoístas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece para encerramento. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, queridos, por estarem seguindo a nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, nosso canal do YouTube, lá no Facebook. Compartilhe, curta, siga a nossa página, porque nossa única intenção é falar um pouquinho de amor, de paz e de evolução. É isso aí, por quê, amor? Porque nós amamos vocês. Até a próxima semana. Até semana. Tchau, tchau.